Meu nome é Fátima e naquela época já estava casada há 3 anos com Antônio. Nosso casamento foi simples, quase que arranjado, como era comum em cidadezinhas do interior. Mas com o tempo, eu e Antônio aprendemos a nos amar de verdade, de um jeito incondicional. Eu trabalhava em casa, era costureira. Já o Antônio, seguindo os passos do tio, tornou-se caminhoneiro. Isso sempre foi uma preocupação para mim. Ele ficava muito tempo fora e, naquela época, não era nada fácil manter contato. Sempre me deixava meio ansiosa, sabe? O Antônio tinha essa frase que ele dizia toda vez que ia viajar: a casa é onde o coração está. E dessa vez não foi diferente. Ele tinha vários fretes para fazer e a viagem seria longa, lá para o norte do país, para Roraima. Eu sabia que ia ficar um tempão sem notícias dele, mas eu confiava no Antônio. E minha fé me dava uma paz, um conforto. Eu tentava não sofrer tanto assim, viver os dias longe dele o mais normal possível. Mas olha, não era fácil, não. As vizinhas, sempre fofoqueiras, gostavam de comentar. Eu sabia que tinha mulher de olho no meu Antônio, mas eu me esforçava para não dar bola para essas conversas. Eu confiava nele, e era isso que importava. Tudo estava pronto para a viagem. O caminhão estava abastecido, checado e carregado. Ele sempre gostava de pegar a estrada cedinho, e naquela viagem não foi diferente. E o tio dele, também caminhoneiro e amigo da família, ia para o norte do país. Iriam juntos até quase o destino final. Eram umas 4 da manhã, ainda escuro, e eu já estava na cozinha preparando o café para o Antônio, quando ouvi a buzina da moto do Manuel. Muitas vezes ele dava carona para o Antônio até o estacionamento da empresa. Tomamos um café rapidinho, e ele disse, como sempre: a casa é onde o coração está. Mas naquele dia, a frase me soou diferente, sei lá. Me deu um aperto no coração, uma sensação estranha. Tentei ignorar, mas algo parecia errado. Antônio e Manuel foram embora e eu segui minha vida. Trabalhei bastante na costura, entregando todas as encomendas. 3 semanas se passaram e nada do Antônio ligar. Aquilo me deixava angustiada, mas eu sabia que logo ele daria notícias. E a notícia veio. Naquela noite, finalmente, ele ligou. Eu estava tão aflita, nervosa. A conversa foi rápida e acabou virando uma discussão. Ele parecia distante e eu já não via a hora dele voltar. Ele disse que ainda tinha um compromisso por lá, mas não quis me dizer qual era. Isso me deixou ainda mais preocupada. Por que ele não me contava o que era? Era só mais uma coisa para me deixar inquieta. Mais alguns dias se passaram e eu estava terminando mais um dia longo de trabalho. Tinham muitos pedidos para entregar e eu estava exausta. Decidi parar por ali, tomar um banho e jantar. Depois do jantar, eu ia me sentar na frente da televisão para assistir minha novela preferida e esperar o sono chegar. Mas o sono estava cada vez mais raro por causa da preocupação com o Antônio. Depois da novela, fui para o quarto tentar dormir, mas não foi diferente das outras noites. Me revirei na cama e lá pelas 2 da manhã, resolvi ir buscar um copo d'água na cozinha. Minha casa não era muito grande e para chegar à cozinha, tinha que passar pela sala. E foi no caminho de volta para o quarto que eu vi algo que jamais esqueceria. A única luz na sala vinha do poste da rua, e aquela luz amarela entrava, rebatendo nos móveis. E ali, em contraste com essa luz, eu vi uma silhueta sentada no sofá. Parecia o Antônio, como se estivesse assistindo televisão. Levei um susto tão grande que derrubei o copo de vidro no chão. Fiquei paralisada, olhando para aquela figura por alguns segundos. Mesmo aterrorizada, consegui sair dali e buscar uma vassoura. Mas quando voltei, a sala estava vazia de novo.
sem sinal da figura nem do vidro estilhaçado. Eu culpei o sono, o cansaço e tentei dormir. Quando acordei no dia seguinte, achei que tinha sido tudo um sonho e toquei meu dia como se a noite tivesse sido normal. Mas aquela imagem, aquela sombra, ficou na minha cabeça. Comecei a trabalhar cedo naquele dia e lá pelas 3 da tarde resolvi encerrar o expediente mais cedo e dar uma limpeza na casa. O Antônio provavelmente logo estaria de volta e eu queria que tudo estivesse arrumadinho para ele. A vassoura já estava na sala, então comecei por lá, varrendo tudo. Quando fui jogar o lixo fora, tive uma surpresa que me deixou sem chão. Os cacos de vidro do copo que eu tinha quebrado na noite anterior estavam lá, enrolados no jornal. Era como se eu tivesse catado os cacos, limpado a casa e não me lembrasse de nada. Isso me deixou perturbada, sabe? Nos 3 dias seguintes, eu me peguei questionando a minha própria sanidade. O que tinha acontecido naquela noite? E o Antônio, por que ainda não tinha voltado? Ele já deveria estar em casa. Essas perguntas martelavam na minha cabeça e eu não conseguia encontrar respostas. Era uma mistura de medo, confusão e uma saudade imensa do meu marido. Os pedidos de costura começaram a se acumular nos cantos da casa. Eu já não conseguia mais trabalhar tanto e me concentrar na minha própria mente. Noites viravam dias, dias viravam noites. E eu, que deveria ter uma saúde de ferro, agora sofria com insônia, dores de estômago e muita ansiedade. Eu lutava desesperadamente para conseguir dormir. E quando finalmente conseguia, era facilmente despertada por qualquer som, sempre com a falsa esperança de ser o Antônio voltando. Numa dessas noites, me vi correndo até o portão da casa para receber meu marido. Mas, em vez dele, encontrei a mesma entidade assustadora da outra noite. Dessa vez, a sombra se parecia ainda mais com o Antônio, e eu tomei coragem para me aproximar e corri em sua direção. A entidade estava de costas, e assim que cruzei o portão, ela se virou e revelou olhos sinistramente vermelhos que brilhavam na escuridão da rua. Num movimento brusco, caí para trás, machucando minhas costas no portão. O barulho da minha queda parecia atrair a atenção das vizinhas fofoqueiras, como corujas espreitando na noite. Elas me observavam pelas persianas, prontas para julgar. Eu estava ali, no chão, meu coração batendo rápido, a mente confusa, e aquela figura com os olhos vermelhos tinha desaparecido tão rápido quanto apareceu. Levantei-me atordoada e, com um misto de medo e coragem, tentei confrontar aquela imagem que parecia se afastar cada vez mais a cada vez que eu chamava pelo nome do Antônio. Meus gritos na rua fizeram mais pessoas se acumularem nas janelas da vizinhança, e eu podia sentir todos eles me julgando. Cabisbaixa, voltei para casa, tentando dormir novamente, desejando que o dia seguinte não chegasse. Mas chegou, e com ele veio o burburinho na rua. As más línguas trocavam comentários sobre a noite anterior, fazendo a situação parecer ainda pior para mim. Mas, diferente do resto, minha vizinha da frente veio bater na minha porta para perguntar se estava tudo bem. Comadre, ouvi as 2 linguarudas da rua de baixo comentarem que você surtou durante a noite, que se jogou na sarjeta como um bicho e que gritava pelo nome do Antônio. Tá tudo bem com vocês? Eu hesitei, mas acabei contando tudo. As aparições, o lapso de memória, as noites sem dormir. Para minha surpresa, em vez de julgamentos, ela perguntou com interesse: para onde mesmo que o Antônio foi? Contei a ela o destino do Antônio, e ela, convenientemente, disse que tinha uma tia que morava na mesma cidade.
e que tentaria descobrir se algo tinha acontecido com meu marido. Aquilo me deu um fio de esperança, um alívio no meio de tanta aflição. Pela primeira vez em dias, senti que talvez pudesse encontrar alguma resposta para o que estava acontecendo. Aquele dia passou igual a tantos outros, mesmo estando tão ansiosa para saber o que minha vizinha iria descobrir. Mas a noite chegou num piscar de olhos. Cada vez que o sol ia embora, meu coração apertava, morrendo de medo de ver de novo aquela coisa que eu nem entendia direito. E, como se fosse certeza, aquela aparição voltou. Eu estava lá no quarto, sentada na cama, fazendo as unhas, quando de repente levantei a cabeça e vi ele, o Antônio, em pé, bem na minha frente. Mas dessa vez era diferente. Ele parecia querer falar alguma coisa comigo. Eu fiquei quietinha, só esperando. Os olhos dele mostravam um medo danado, uma angústia, e o rosto dele estava triste, preocupado. Eu me esforcei para entender, mas só parecia ouvir ele pedindo desculpa. Não fez sentido nenhum. E aí, num piscar de olhos, a aparição sumiu. Fiquei eu lá, cheia de dúvidas, e com aquela certeza de que alguma coisa não estava certa. Mal clareou o dia, e eu já estava no portão da minha vizinha, querendo saber das novidades. Ela me chamou. Comadre, senta aí que eu vou passar um café, e a gente liga lá na minha tia, porque eu ainda não liguei. A tia dela, na ligação, disse que não sabia nada do Antônio, mas falou de 2 caminhoneiros que tinham sumido, que ela tinha visto no jornal. Aí decidi. Ia para a rodoviária e pegar a primeira passagem para lá. Foram uns dias longos na viagem, até que finalmente cheguei. Fui direto para a casa da tia da vizinha. Ela só repetiu o que tinha falado no telefone e que nem tinha mais o jornal. Disse para eu perguntar lá na delegacia. E lá fui eu, com o coração na mão, torcendo para descobrir o que tinha acontecido com o meu Antônio. Depois de ser mal atendida na delegacia pelo delegado, que nem deu muita bola para mim, ele resolveu procurar informações sobre o Antônio. E o que descobriu foi que não era o Antônio, mas o tio dele, o Manuel, que estava internado no hospital. Internado? Por qual motivo, doutor? Perguntei, meio assustada. Olha, tudo que eu sei é que encontraram esse cara no meio do mato, todo machucado, e levaram ele para o hospital, entendeu? Se quiser saber mais, sugiro que vá até lá. Lá fui eu. Peguei uma carona de carroça com um moço bondoso que se ofereceu para me levar. Chegando no hospital, fui logo perguntando pelo Manuel. A enfermeira me disse que só familiares podiam visitar, por causa do estado dele. Nem pensei 2 vezes e disse que era a filha dele. Quando vi o Manuel, meu Deus, ele estava numa situação terrível. Mal conseguia se mexer ou falar direito. Tentei fazer com que ele me reconhecesse, e ele fez a mesma expressão que a entidade tinha feito uns dias antes. Quando finalmente me reconheceu, começou a falar, e as palavras dele me cortaram o coração. Fátima, nem acredito que você está aqui. Veio procurar o Antônio, né? Sabe que ele te ama muito, e tudo que ele sempre fez foi por você, né? O Antônio me contou que estava juntando dinheiro, porque vocês queriam ter uma criança, e ele até deixava de comer para economizar. As palavras dele me fizeram chorar, e ele continuou. Esse frete até aqui foi muito bom, deu para levantar um bom dinheiro. Um dia, antes de voltarmos, eu ouvi falar de uma mulher que diziam que via o futuro, uma vidente. Comentei com o Antônio, mas ele não acredita nessas coisas. A gente tinha bebido um pouco e eu insisti para ir ver ela. A mulher não falava bem português, mas a gente deu um jeito. Era só atravessar a fronteira, nem era longe. Consegui convencer o Antônio
e a gente foi de carona com 2 caras que a gente conheceu lá mesmo. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu juro, Fátima, não sei o que deu no Antônio. Ele contou pra vidente sobre o dinheiro. Disse até onde escondia no caminhão. Eu tentei parar ele, mas ele só falava mais. Todo mundo começou a ficar agressivo. O Antônio, a vidente, os 2 caras que levaram a gente lá. Quando vi, era tarde. O Antônio pulou em mim feito um bicho. E depois disso, não lembro de mais nada. Ele pegou minha mão e disse: na minha mala tem a chave do caminhão do Antônio. Ninguém além de nós 2 sabe do compartimento secreto. Vai lá e pega seu dinheiro, Fátima. Não confio nessa gente daqui. E por favor, encontra meu sobrinho. Alguma coisa aconteceu com ele. Eu fiquei ali, com a chave na mão, tentando assimilar tudo aquilo. Meu coração estava pesado, mas eu sabia que tinha que fazer o que o Manuel disse. Eu precisava encontrar o Antônio e descobrir o que realmente tinha acontecido. Fui até o pátio. Achei o compartimento secreto no caminhão do Antônio, mas não tinha dinheiro nenhum lá. Revirei o caminhão todo, mas nada. Aí fui correndo para a polícia contar tudo o que o Manuel tinha dito. Mas como sempre, o policial não deu bola para minha história. E igual ao Manuel, eu também não confiava naquele povo da cidade. Passei quase um mês inteiro andando para lá e para cá pela cidade, procurando alguma coisa, qualquer pista que me ajudasse a achar o meu marido. O Manuel se recuperou e nós 2 tentamos achar aquela tal bruxa, mas era como se ela nunca tivesse existido. Depois disso, a história foi ficando para trás. Até voltei algumas vezes naquela cidade, mas a esperança foi morrendo aos pouquinhos. Isso tudo foi há quase 50 anos. E com essa coisa toda de tecnologia, outro dia recebi a notícia que acharam os ossos do meu Antônio. Eu sempre tive uma dúvida, sabe? Se eu tava ficando maluca com essa história toda, mas agora eu sei que não. E entendo o pedido de desculpas dele. Eu o perdoo, mas fico me perguntando: se a casa é onde o coração está, por que eu me sinto tão sem coração? Se essa história te pegou, dá um like aí e compartilha. E se você tem uma daquelas histórias sinistras, manda pra gente. Quem sabe a próxima não é a sua?